bem-vindo! Você está na Estação Educação. Eu, a professora Isabela Rangel, de Língua Portuguesa, vou continuar hoje a trabalhar com vocês os efeitos produzidos pelo uso dos modalizadores. Isso, essa é a nossa segunda aula, continuando a falar sobre os modalizadores. Os modalizadores textuais, eles são cobrados nas avaliações do SAEB, que nós temos visto aí vários conteúdos que são cobrados nas avaliações. E o que são modalizadores? Relembrando a nossa última aula, os modalizadores são usados para manifestar o posicionamento por parte de quem fala ou de quem escreve em relação a algum assunto ou algum tema. Ou seja, existem algumas formas de eu imprimir na minha fala ou na minha escrita um caráter subjetivo, ou seja, voltado para o eu, voltado para aquilo que eu penso, para a minha intenção de discurso. Durante uma conversa ou mesmo na hora de escrever um texto, eu posso colocar ali formas que imprimam, que deem a ideia para a pessoa que está lendo ou para aquela que está conversando comigo, o que eu quero que ela faça, que tipo de atitude que eu quero que ela tome ou de que forma que eu quero que ela entenda aquilo que eu estou falando. E às vezes essa mudança vai acontecer com uma simples troca de um verbo para um outro verbo ou para um advérbio, de um tipo de advérbio para outro tipo de advérbio. Tudo vai depender da intenção do meu discurso. Ainda relembrando a nossa aula anterior, os modalizadores podem ser advérbios, adjetivos, substantivos, expressões ou até mesmo sinais de pontuação. Na aula de hoje, nós vamos ver que existem 3 tipos de modalização. Existe a modalização epistêmica, existe a afetiva e também a deôntica. Cada um desses tipos possui características e formas de uso diferentes de acordo com a intenção de quem vai falar. Bem, como falamos, a modalização epistêmica é o primeiro tipo de modalização. E o que é essa modalização? A modalização epistêmica é aquela que propõe um valor de verdade e a condição da proposição de verdade. Por exemplo, dentro dela nós podemos ter uma afirmação, uma negação, uma dúvida ou até mesmo uma delimitação de algo. Vamos acompanhar juntos aí alguns exemplos para nós vermos na prática o que é essa modalização epistêmica dentro de um texto. No primeiro exemplo, nós temos: realmente não estudei para a prova. Quando alguém usa esse advérbio realmente, o que está sendo proposto aí? Que proposição de verdade está sendo feita? A proposição de uma verdade que é afirmativa. Então, aquela pessoa que está falando, que está escrevendo essa frase, ou que está falando isso, de repente um aluno falando para o professor, ele está usando no seu contexto uma impressão de verdade, uma proposição de verdade e afirmação. No segundo caso, segundo exemplo, diz: de forma alguma viajarei. De forma alguma dá logo uma ideia de proposição de verdade, de negação. É algo que não vai acontecer. Está descartando toda e qualquer possibilidade de que a pessoa viaje. No terceiro diz: provavelmente viajarei. O advérbio provavelmente traz uma ideia de dúvida. Não é algo que está afirmado, como se eu dissesse assim: certamente viajarei. Nós vamos perceber que se eu trocar o advérbio aí, a proposição ela é completamente diferente. Se eu disser certamente viajarei, eu estou dando uma certeza, uma afirmação. Se eu digo nunca viajarei ou jamais viajarei, eu tenho aí uma proposição de negação completa. Mas se eu digo provavelmente viajarei, aí eu já trago uma dúvida.
São 3 situações em que eu utilizo o mesmo verbo, mas faço a alteração apenas do advérbio. Então, é um modalizador, é um recurso que vai dar para mim, enquanto falante, a ideia que eu preciso dar à minha frase, à minha proposição. E por último aí, quase consegui um bom resultado na prova. Esse último aí traz uma ideia de delimitar, de dar um limite para algo. Por isso que nós dizemos que há uma condição de proposição de delimitação aí. 5. A modalização epistêmica vai trazer, então, uma proposição daquilo que é verdade ou até que não é verdade em relação ao conteúdo. Daí essa ideia de afirmação, negação, dúvida ou até mesmo delimitação, limitação de algo. O próximo tipo de modalização que nós vamos ter é a afetiva. A afetiva, ela está muito ligada aos sentimentos do falante ou daquela pessoa que escreve. Ela está ligada às reações que o falante vai ter em relação a algo. É uma expressão daquilo que o falante sente. Vamos ver aí 2 exemplos que mostram isso. No primeiro exemplo, nós temos: surpreendentemente, tirei boa nota na prova. Imagina só você esperar que você vai tirar uma nota ruim, que você está sem média, que provavelmente irá para a recuperação, mas aí você é surpreendido com uma nota maravilhosa. Ao invés de você tirar um 3, um 2, você tira aí no bimestre uns 9. Olha que beleza. E aí quando você chega a casa para conversar com a sua mãe, você fala: mãe, surpreendentemente, tirei uma boa nota no bimestre ou na prova. Enfim, isso deixa muito clara a sua emoção, o seu sentimento em relação àquela situação, a sua avaliação enquanto falante do que você sentiu quando você pegou aquela nota. Da mesma forma, quando você diz aí no segundo exemplo: lamentavelmente, não consegui um bom resultado na prova. Isso também, lamentavelmente, mostra, deixa claro para a pessoa que está lendo ou que está ouvindo isso, que é algo que te entristeceu, que te deixou aborrecido. Ao contrário da primeira situação, quando você diz surpreendentemente, tirei uma nota boa. Você foi surpreendido, você ganhou algo ou recebeu algo que você não esperava. O último tipo de modalização é a modalização que nós chamamos de deôntica. Por que deôntica? Deôntica está ligado àquilo que é permitido, do pode ou não pode. Ou seja, a obrigação e a permissão para se fazer ou não algo. Vamos ver aí 2 exemplos que mostram isso. No primeiro exemplo diz: necessariamente preciso tirar boa nota na prova. Nós vamos notar que esse necessariamente traz uma carga de obrigatoriedade para a pessoa que está falando. Não é uma opção para a pessoa não tirar boa nota na prova. Porque não tirar boa nota na prova vai trazer consequências com as quais a pessoa não quer lidar, não é? Não sei quais serão essas, mas a menor delas vai ficar com uma nota ruim, e que não é bom isso, nunca é bom. Então, necessariamente, preciso tirar uma boa nota na prova. É uma obrigatoriedade. Já no segundo caso, diz: é proibido fumar neste local. Muito comum, nós vemos essa plaquinha em vários locais. É proibido entrar com animais. O que é proibido? Isso já está ligado à questão da permissão ou não. Daquilo que é permitido ou que não é permitido. Por exemplo, atualmente, em vários shopping centers, você já pode levar o seu animal de estimação, o seu pet, para passear com você. Algo que até uns anos atrás era proibido. Hoje, em alguns shoppings, você encontra locais para os animais beberem água, cantinhos especiais para eles, locais até para eles brincarem.
e com muitas opções aí dentro daquele espaço. Hoje isso está ligado, a gente tem essa permissão de fazer isso. Então, essa forma de comunicação de pode ou não pode está ligada à modalização deontica, do é permitido ou não é permitido. Juntos, então, agora, nós vamos analisar 3 frases para nós identificarmos que tipo de modalização foi usada em cada uma delas. Você acompanha comigo aqui do ladinho, tá certo? Na primeira frase diz: você tem que fazer a sua parte. Na segunda, você não pode mexer no que não é seu. Na terceira diz: você pode sair mais cedo. Pensa aí comigo, o que cada uma delas está propondo para nós? Há uma proposição de verdade? Há uma proposição de verdade que dá uma ideia de dúvida, de afirmação, ou de negação, ou de delimitação? Há algum valor afetivo em alguma dessas frases? Ou até mesmo há algum sentido de obrigatoriedade ou não obrigatoriedade, ou de é permitido ou não é permitido? Vamos juntos. Mais uma vez. Primeira frase. Você tem que fazer a sua parte. Consegue perceber que há nesse contexto de frase uma ideia de obrigatoriedade? Não há uma opção para quem está ouvindo essa frase. Fazer a parte da pessoa ou do outro é algo que ela tem que. Esse verbo ter traz com ele uma carga de sentido, uma carga semântica de obrigatoriedade. Você tem que se esforçar, você tem tudo, né? Os pais gostam muito de falar isso, né? Você tem tudo, então você tem que se esforçar. Dá uma ideia de obrigatoriedade nessa primeira frase. Na segunda frase, você não pode mexer no que não é seu. Nessa segunda frase, nós temos uma ideia de proibição. Não é seu, não pode, não mexa. Já na terceira, você pode sair mais cedo. Observem que esse verbo poder, ele traz uma concessão, uma permissão. Você não tem que sair mais cedo, não é obrigatório. Mas, caso você queira, você pode. O verbo poder traz uma semântica de opção. Você pode fazer isso ou não fazer isso. Você conseguiu identificar que tipo de modalização foi utilizada em cada uma dessas 3 frases? Observe comigo. No primeiro caso, que nós temos uma obrigação, você tem que fazer a sua parte. Nós temos então, já que há uma ideia de obrigatoriedade, nós temos a modalização deontica, que foi a última que nós aprendemos. No segundo caso, você não pode mexer no que não é seu. Nós temos uma proibição, portanto, também uma modalização deontica. Mas há também aí uma modalização epistêmica sendo utilizada junto, já que nós temos uma proposição aí de negação. Você não pode. No terceiro caso, você pode sair mais cedo. Há uma permissão, portanto, também uma modalização deontica. Na nossa aula de hoje, nós revimos o que são modalizadores textuais, vimos os 3 tipos de modalização: a epistêmica, a afetiva e a deontica. E aí, gostou da aula? Espero que sim. Se essa aula foi útil para você, indique para os seus colegas, chame para que eles aprendam também. Se você não entendeu alguma coisa, volte lá no início.
assista novamente. Aqui no portal, no nosso portal, nós temos várias outras aulas de língua portuguesa e de outras disciplinas que podem ajudar você. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!